Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Boa noite, boa noite. Transforma minha vida, É isso aí, precisamos de um milagre. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos. Vamos lá, vamos convidando os amigos, os seguidores. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Delta PF. Boa noite, Nani. Boa noite, Lix. Boa noite, Letícia, sempre presente. Vamos aí convidando os amigos, os seguidores. Vila Velha, bacana. Vamos começar então? Peraí. Peraí, vamos começar aqui. É isso aí, pessoal. Primeiro, uma música que é uma injeção de ânimo aí, né? Perguntaram se eu era evangélico. Eu não gosto de me definir propriamente evangélico, porque tem algumas coisas que a gente observa que a gente não concorda muito, de algumas práticas, ou pelo menos de alguns estilos de teologias, tipo como teologias da prosperidade, né? Mas eu acredito muito em Deus, acredito sim na figura de Jesus, mas acho que independente de você acreditar ou de você não acreditar, a gente tem que saber que o Estado é laico e todas as crenças precisam se respeitar, se tolerar e coexistir de maneira harmônica, de maneira que até o direito daquele que não acredita deve ser completamente respeitado, tá bom? Então vamos lá, é só uma injeção de ânimo, porque a gente sabe que muitas vezes o concurseiro, fazendo uma analogia com a música, né? Passa dias sem ver a luz do dia, estudando, como diz aí na prova do Pará, precisa de um milagre, e aí tem a ver com um vídeo anterior que eu acho que você precisa exercitar esse seu lado da maneira que você entender mais adequada para você ficar mais preparado, mais forte diante das dificuldades, né? Então vamos começar, pessoal, porque hoje eu vou falar um pouco mais, provavelmente até do jeito que esse meu periscópio me trai, não vai dar num vídeo só, porque ele sempre dá um probleminha e interrompe, não sei se o aparelho esquenta, e eu tenho algumas nuances para falar. Eu vou falar o básico e depois eu vou aprofundar um pouquinho com vocês, porque eu acho que se cobra de uma maneira um pouco mais profunda que está nos manuais hoje, caso esse assunto venha cair na sua prova. Então, onde está o crime impossível no Código Penal? Já está no próprio tema aí narrado, que está no artigo 17, que eu vou ler para vocês. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, pessoal, uma dica aqui de sublinhar é sublinhar no por ineficácia absoluta do meio e sublinhar depois
absoluta impropriedade do objeto. Por quê? Porque são as duas formas de crime impossível que a gente vai estudar um pouco mais na frente, e isso vai te lembrar na hora da prova que essas são as duas formas de crime impossível. Embora você já saiba, é sempre bom ter um lembrete permitido e não cola na hora da prova. São sinônimos de crime impossível, que pode vir na sua prova lá por maldade do examinador. Quase crime, crime oco ou tentativa inidônea. Então, se perguntar o que é quase crime, crime oco ou tentativa inidônea, vocês têm que lembrar lá que está falando do crime impossível. Vamos prosseguir? Pessoal, já de cara eu vou entrar com aprofundamento para se esse assunto cair na prova discursiva de vocês ou cair um problema que você tem que abordar, a temática do crime impossível, esse detalhezinho que eu vou falar vai diferenciar a sua prova do concorrente, porque alguns manuais eles tratam o crime impossível de maneira superficial e não fazem um link dele com a missão do direito penal. Então, primeiro tem que ser dito para vocês que o tratamento penal dado no Código Penal brasileiro ao crime impossível está diretamente ligado com a função do direito penal. E qual é a função do direito penal, pessoal? Proteger bens jurídicos. Ou seja, se uma conduta sequer coloca o bem jurídico em risco, ela não deve ser punida. Logo, para fazer bonito na prova, você tem que mencionar de cara o que o crime impossível está umbilicalmente ligado à missão do direito penal, que é proteger bens jurídicos. Logo, se uma conduta sequer coloca em risco um bem jurídico, ela não deve ser punida, e fazendo um link com o princípio da lesividade. Você já começa muito bem aí, discorrendo que você conhece e sabe linkar os institutos do direito penal. No crime impossível, eu vou trazer agora de uma forma que está mais disposta nos manuais e depois eu vou fazer um aprofundamento no final. Conforme uma forma que está mais disposta nos manuais comuns, no crime impossível, a conduta do agente não é apta à consumação que ele busca do crime. Ou seja, em função dos meios por ele utilizados ou da impropriedade absoluta do objeto, e alguns definem aqui objeto material como pessoa ou coisa sobre o qual recai a conduta, tornam essa consumação impossível. Tá? Então, ele é impossível por esses dois fatores, impropriedade, ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. Agora, tem umas teorias que buscam explicar o tratamento jurídico dado para o crime impossível. Ou seja, por que o crime impossível não é punível? Quais as teorias? Então, a gente já verificou lá que, primeiro, é ideal você linkar com a missão do direito penal, com o princípio da lesividade, mas como os manuais trazem também essas três teorias, vocês precisam conhecer. A primeira teoria é a teoria sintomática, que defendia o seguinte, que se a conduta, mesmo no crime impossível, demonstrar que o agente é um agente perigoso, ou seja, demonstrar sua periculosidade, deve ser ele punido por tentativa, mesmo no caso de crime impossível. Pessoal, essa conduta está totalmente afastada, até porque ela está muito linkada à ideia de direito penal do autor, ou seja, ligada à periculosidade do agente. A segunda teoria é a teoria subjetiva. A teoria subjetiva, ela valoriza o quê? O elemento anímico, subjetivo do agente em detrimento dos elementos objetivos e das circunstâncias fáticas. Logo, como o agente dolosamente desejou aquele delito, se completa as circunstâncias subjetivas e deveria ser ele punido por tentativa normalmente, caso essa segunda teoria, a teoria subjetiva, fosse a teoria adotada. A terceira teoria é a teoria objetiva. A teoria objetiva é a que valoriza o quê? Ao contrário da subjetiva, valoriza o quê? Os elementos subobjetivos do crime. Crime é conduta e resultado. E este tem que resultar em dano ou perigo de dano ao bem jurídico. Lembra da missão do direito penal que eu falei lá no começo? Logo, a execução tem que ser concretamente capaz de gerar, no mínimo, um risco ao bem jurídico. Deve ter o quê? Potencialidade lesiva, potencialidade causal. Na teoria objetiva, o professor Rogério Sanches, no manual dele, avança dizendo que a teoria objetiva se divide em duas vertentes. A primeira vertente, teoria objetiva pura,
teoria objetiva pura. É o seguinte, não há tentativa para a teoria objetiva pura, mesmo que a inidoneidade da execução ou do objeto seja relativa. Ou seja, mesmo que seja relativa. Por quê? E qual é o conceito, pessoal, de relativo? Que é uma mera condição acidental que neutralizou a eficácia do meio executado. Então, sendo relativa, considerando-se que não houve conduta capaz de gerar lesão, se no momento da conduta a mesma não consumou o crime por inidoneidade absoluta do justa ou impropriedade absoluta do objeto, não se pune a tentativa. Tá bom? Vamos prosseguir agora. Essa não é aplicada. Por quê? Porque nessa não é adotada pelo 17, porque nessa basta a ineficácia ser relativa e a impropriedade ser relativa, que já não se puniria a tentativa. Então, essa teoria objetiva pura não foi adotada no artigo 17 do Código Penal. O Código Penal adotou essa segunda vertente da teoria objetiva que eu vou tratar agora, a teoria objetiva temperada ou intermediária, que é o seguinte: a ineficácia absoluta do meio ou a impropriedade do objeto devem ser absolutas para que não haja punição. Sendo relativas, pune-se a tentativa. É adotada pelo artigo 17. Então, vocês lembram das três teorias? Falam que, na verdade, a teoria objetiva se divide em duas vertentes, sendo que a vertente que é aplicada é a teoria objetiva temperada ou intermediária. Por quê? Porque exige que a ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto sejam absolutas para que não haja a punição pela tentativa. E quais são os elementos do crime impossível? Discorra sobre os elementos do crime impossível. Está lá na sua prova. Simples, pessoal. Início de execução, não consumação por circunstâncias alheias da vontade do agente. Repara que até aí está igualzinho a tentativa idônea, né? Dolo de consumação, continua ainda igualzinho a tentativa idônea, só que aqui, pessoal, o resultado é absolutamente impossível de ser alcançado. Entendeu a diferença da tentativa idônea, que é aquela tentativa comum, para a tentativa inidônea? Tem os três elementos: início de execução, não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente, dolo de consumação, mas o resultado é absolutamente impossível de ser alcançado. Esses são os quatro elementos do crime impossível. O crime impossível tem natureza jurídica? Qual a natureza jurídica do crime impossível? Isso cai lá na sua prova oral. Qual é, pessoal? Causa de atipicidade, pois a consumação jamais ocorrerá, o resultado jamais ocorrerá. E vocês lembram dos elementos do olfato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Não tem como, resultado, não existe a possibilidade do resultado. Então, a natureza jurídica é a ausência de tipicidade, tá? Em alguns casos, a gente vai ver também que é por falta do elemento objetivo que gera a tipicidade. A gente vai estudar isso um pouquinho mais na frente ainda agora. Dessa forma, pessoal, a redação do artigo 17, se vocês tiverem tempo e espaço numa prova para discorrer sobre isso, quando se fala lá, não se pune a tentativa, dá a impressão que, na verdade, é uma causa extintiva de punibilidade de um crime tentado que foi configurado, quando isso não é verdade. Não é uma causa de extinção de punibilidade de um crime tentado. Entendeu, pessoal? É uma causa de atipicidade. É a técnica, a redação do artigo 17, nessa parte que fala não se pune a tentativa. Tomem cuidado com isso, que isso pode induzir vocês numa prova de marcar, numa prova objetiva. O crime impossível pode ser praticado por duas formas. Duas formas para se praticar o crime impossível. A primeira, por ineficácia absoluta do meio. Pessoal, o que é ineficácia absoluta do meio? Foi a primeira causa que eu pedi para vocês sublinharem lá no artigo 17. Falta potencialidade causal, pois o meio, isto é, a conduta escolhida pelo agente, é completamente ineficaz para a geração do resultado desejado. Então, um exemplo, João puxa o gatilho de uma arma de brinquedo, acreditando ser verdadeira para matar José. Nesse mesmo exemplo, se utiliza de uma arma totalmente desmuniciada, pensando estar municiada para matar José. Repara que essa conduta
o meio escolhido é totalmente ineficaz para praticar a morte de José. Então essa é a primeira forma, ineficácia absoluta do meio. Está ligada à conduta e os instrumentos utilizados pelo agente para alcançar o resultado desejado. A segunda forma, pessoal, é a impropriedade absoluta do objeto. Aqui está ligado, segundo alguns, porque eu vou discorrer mais na frente que tem pessoas que pensam essa impropriedade absoluta do objeto de uma outra maneira, seria a pessoa ou coisa sobre o qual recai a conduta do agente não servem à consumação do delito. Pode ocorrer pelo fato do objeto ser impróprio ou ser inexistente. Aí vem os dois exemplos. Exemplo, João pensa que seu desafeto José está dormindo. Então ele lhe desfere tiros, porém José já estava morto devido a um ataque cardíaco anterior. Repara que o objeto, que era José, pessoa que sofreu a conduta, era impróprio. Por quê? Porque ele já estava morto, tá bom? E um outro caso também muito utilizado é a gestante. Imagina que uma pessoa, para provocar um aborto sem consentimento da gestante, a obriga, por exemplo, a ingerir uma cápsula abortiva pensando que ela está grávida, quando na verdade ela não está grávida. Seria aí o objeto, o feto inexistente, tá bom? Então essa é a absoluta impropriedade absoluta do objeto. Vamos lá, pessoal. Agora, uma pergunta interessante. Eu vou dar um exemplo. Se João, lembra do exemplo que João queria matar José? Se ele se vale de um boneco de voodoo, é crime impossível? Vou aguardar. Pode mandar mensagem da resposta de vocês. Ele se vale de um boneco de voodoo para matar José. Ele acredita nisso. É crime impossível? É crime impossível? Boneco de voodoo? E aí, pessoal? Cuidado com esse exemplo, porque esse exemplo você vai ter algumas pessoas que tratam ele de uma maneira e algumas pessoas que tratam ele de outra. Por exemplo, o professor Rogério Sanches trata esse exemplo como tentativa supersticiosa. Por que tentativa supersticiosa? Porque é um meio totalmente ineficaz que o agente acredita ser eficaz. Ele sabe exatamente o meio que ele está utilizando, ele não ignora nenhuma circunstância sobre aquele meio, que ele acredita ser eficaz, mas é totalmente ineficaz. Um outro exemplo parecido com esse, que é aquele exemplo que ele usa no manual dele, é tentar matar alguém com a força do pensamento para que essa pessoa seja atropelada. Então, na visão dele, isso seria tentativa supersticiosa, na visão dele e de outros doutrinadores, o que não se confundiria com crime impossível. Por quê? Porque no crime impossível, a impropriedade absoluta do objeto ou a ineficácia absoluta do meio são ignoradas pelo agente. Ou seja, o agente, quando pega uma arma desmuniciada para matar o outro, ele acredita que está municiada. Quando ele pega uma arma de brinquedo, ele acredita que é uma arma real. Então, para essa diferença que existiria para o professor Rogério Sanches e para alguns doutrinadores entre a tentativa supersticiosa e o crime impossível. No crime impossível, a gente ignora as circunstâncias que tornam impossível a consumação do resultado, diferentemente da tentativa supersticiosa, que ele conhece e acredita que elas são capazes de alcançar o resultado. Mas eu faço um alerta que tem vários manuais que tratam esses exemplos como crime impossível por ineficácia absoluta do meio, tá bom? Vários manuais tratam isso, dessa maneira. Pessoal, existe diferença entre crime impossível e delito putativo? O crime impossível e o delito putativo? Vamos lá, pessoal. Primeiro a gente vai abordar as espécies de crimes putativos ou delitos putativos. O primeiro, por erro de tipo. Enquanto no erro de tipo, o agente... Primeiro vamos diferenciar erro de tipo por crime putativo por erro de tipo. Enquanto no erro de tipo, o agente sem querer comete um fato típico, e aí vamos lembrar daquele exemplo de atirar numa moita pensando que ali tem um animal e tem alguém ali, então na verdade sem querer ele cometeu um fato típico, esse é o erro de tipo. Do crime putativo por erro de tipo, já tem uma diferença aí, onde o agente comete um fato atípico sem querer. Então, por exemplo,
ele atira para matar quem já está morto, desconhecendo essa circunstância. Na verdade, o crime putativo por erro de tipo nada mais é do que um crime impossível por impropriedade absoluta do objeto, tá bom? Vamos prosseguir. O segundo, o crime putativo ou delito putativo por erro de proibição. O agente pratica um fato atípico imaginando ser típico, imaginando ser uma infração penal. Exemplo, a pessoa dirige sem habilitação de propósito, querendo cometer um crime de trânsito. Só que não gera perigo nenhum de dano, na verdade é uma mera infração administrativa. Pretendia cometer crime, mas a conduta dela não é fato típico. Isso é um delito putativo por erro de proibição. Repare que é diferente do crime impossível. No crime impossível, a conduta é voltada para um fato criminoso. Diferentemente aqui do crime putativo por erro de proibição, que a conduta é voltada para um fato que não é crime, mas o agente pensa que é. Tá bom? Entenderam essa diferença? No crime impossível é voltada para um fato criminoso, cujo resultado é impossível pelas suas duas formas, que quais são? Para sempre frisar, ineficácia absoluta do meio, impropriedade absoluta do objeto. Agora, pessoal, o terceiro, o crime putativo por obra do agente, na verdade, o delito putativo por obra do agente provocador. Por obra do agente provocador. O agente é induzido à prática do crime, tornando-se impossível pelo aparato montado para evitar sua consumação. Então vamos lembrar aí aqui da súmula qual? 145 do STF, que diz o quê? Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação. Esse aqui é o famoso crime impossível por obra do agente provocador. É delito, tanto faz, é crime ou delito. Nesse caso aqui, crime você insere a contravenção também, tá? Agora, olha só, pessoal, até aí todo mundo vai. Vamos começar a fazer um aprofundamento um pouquinho com vocês, que eu espero que o periscopo não nos traia, não nos encerre. Se encerrar, a gente volta e retorna. Em verdade, pessoal, conforme ficou claro, se vocês depois forem rever tudo isso que a gente trouxe, vocês têm que analisar o seguinte: se houve a criação de um